Nessa noite a gente vai falar sobre algo que me agrada muito e sou um pouco suspeito a falar sobre esse assunto. Eu sirvo no louvor aqui na igreja já faz 14 anos. Eu cheguei aqui finalzinho de 2011. Em 2012 eu já estava participando do time de louvor e meu primeiro instrumento foi contrabaixo, né? Quando eu tinha 13 anos. E quando meu pai assumiu uma igreja, não tinha ninguém para tocar. E aí eu fui aprender a tocar violão. Minha primeira música foi música do Padre Marcelo Rossi, que era o que tinha na revistinha da minha tia, que eu peguei lá, minha tia estava tentando aprender violão, eu peguei a revistinha dela e comecei a tocar lá. Tem anjos voando. Então faz 26 anos que eu toco na igreja e 26 anos, né, familiarizado com esse tema de louvor e adoração. E às vezes pode parecer que aqui na igreja a gente dá uma ênfase muito grande para a palavra e pode parecer que às vezes o louvor é, na verdade, só um tempinho para dar tempo das pessoas chegarem. Inclusive, reza a lenda que o John, que foi o plantador dessa igreja, ele percebeu que as pessoas chegavam para a hora da palavra, e aí um dia ele resolveu fazer ao contrário. Aí ele começou ensinando primeiro, e depois teve um momento de louvor, e o pessoal chegou e estava tocando, e as pessoas não sabiam se o louvor tinha se estendido, né, o que estava acontecendo. Mas, na verdade, a intenção dele era mostrar para as pessoas o quanto o louvor era importante, sabe? Se as pessoas estavam vindo só para o momento da palavra, porque elas achavam que a palavra era mais importante que o louvor, ele queria mostrar, não, está errado. O louvor é tão importante quanto a palavra. Inclusive, teve uma vez, quando eu já liderava o louvor aqui, que a gente teve uma pessoa que participava do nosso time de louvor, que ela decidiu sair da igreja porque ela falava assim, acho que vocês não valorizam tanto o louvor como ele deve ser valorizado. E aí eu lembro que o Tom, ele foi, fazer séries sobre louvor e adoração, porque ele ficou, pensando, cara, será que realmente as pessoas pensam isso, que o louvor não é algo importante? E aí eu lembro que depois de algum tempo essa pessoa voltou, e eu acredito que ela não tenha voltado por causa dessas séries sobre louvor e adoração, mas acredito que ela voltou porque ela entendeu o quanto a palavra também é importante. E o quanto isso traz esse equilíbrio para esse momento de louvor também, né? E o que a gente está vendo aqui em Neemias, né, conforme a gente está caminhando por Neemias, a gente está percebendo uma mudança no coração desse povo. E essa mudança começa justamente a partir do momento que eles começam a se voltar para a palavra. À medida que eles começam a voltar para a palavra, o coração deles é recalibrado, as prioridades deles mudam, e eles começam, então, a direcionar o seu foco para Deus. E a resposta disso, como o Vini falou, quando a gente se volta para o Senhor, quando a nossa atenção se volta para Deus, a resposta natural dentro de nós é a adoração. A adoração, ela é uma cura para algo que a gente tem vivido nos nossos tempos, que é o egoísmo, o egocentrismo, porque a gente deixa de colocar o foco sobre nós e a gente passa a colocar o nosso foco sobre Deus. Então, a adoração, ela nasce desse coração que é transformado, mas desse coração que também está sendo alinhado pela palavra de Deus. A adoração, ela é quando a gente reconhece quem Deus é e com toda a nossa vida, não só com o canto, a gente começa a adorar o Senhor. E o que nós vamos ver nessa noite é uma experiência de adoração no Antigo Testamento. E a gente vai olhar algumas coisas que vão acontecendo aqui. Fique tranquilo, como de praxe, a gente não vai passar pelos nomes, né? Então, você não vai precisar ficar entediado e nem ficar rindo da minha leitura com esses nomes aqui, que parece que a gente aprendeu a ler há um mês atrás.
né? A gente vai olhar para alguns versículos específicos e a gente tem alguns pontos aqui bem interessantes de como é essa experiência da adoração no Antigo Testamento, mas algo que não é limitado somente ao Antigo Testamento, mas algo que também é para nós hoje, como igreja. É interessante que, quando a gente, só recapitulando um pouco daquilo que a gente viu nesses últimos domingos, quando a gente passou pelo capítulo 6, nós vimos o término da reconstrução dos muros de Jerusalém. E aí, nos capítulos 8, 9 e 10, nós vimos esse movimento de reavivamento do povo. No capítulo 11, nós vimos esse movimento de repovoamento da cidade. E agora a gente entra no capítulo 12, onde a gente vê um culto de dedicação, não só dos muros, mas do templo, da cidade, do povo. E o que a gente percebe aqui não é uma dedicação de pedras, não é um louvor às pedras, mas esse louvor que o povo oferece aqui é um louvor de gratidão ao Senhor, porque eles estão reconhecendo que eles chegaram até onde eles estão graças ao Senhor. Então, é como se eles vissem: Senhor, nós estamos aqui e tudo isso é possível porque o Senhor esteve conosco. E a resposta diante disso é simplesmente te louvar, simplesmente te adorar. E é isso que a gente vai ver aqui nessa noite. É interessante que lá em Romanos 12, Paulo fala que a nossa vida é esse louvor ao Senhor. A nossa vida deveria ser dedicada ao Senhor como adoração. Por isso a adoração ela é tão importante para nós, porque isso não é algo que a igreja inventou. E a gente vai ver depois que isso faz parte desde lá do princípio de todas as coisas. E o primeiro ponto que eu gostaria que a gente visse nessa noite é que essa experiência de adoração aqui no Antigo Testamento é uma experiência de uma adoração bíblica. E aí, se você for comigo, lá no versículo 24, Neemias capítulo 12, versículo 24. Fique com a sua Bíblia aberta, porque a gente vai pular um pouco os versículos para que a gente possa captar tudo que está sendo dito aqui. Então, versículo 24 diz: os líderes dos levitas foram Hassabias, Serebias, Jesua, filho de Cadmiel, e seus colegas, que ficavam em frente deles quando entoavam louvores e ações de graça. Um grupo respondia ao outro, conforme prescrito por Davi. Nesse versículo, note que ele diz, conforme prescrito por Davi. E aí, se a gente for olhar para 1 Crônicas, lá no capítulo 23, 24, 25 e 26, nós temos justamente Davi reorganizando essa questão da adoração no templo. É interessante que, quando a gente olha para Crônicas, diz que Davi ele se preocupa em organizar essas coisas, porque ele achava que o seu filho ele era inexperiente, ele era muito jovem. E aí ele usa umas palavras muito interessantes, porque ele diz que ele fez isso porque ele gostaria que aquilo fosse extraordinariamente magnífico. Veja, a preocupação de Davi, quando ele começa a organizar a questão do louvor, a questão da liturgia, como as coisas iriam funcionar, é porque ele pensou assim, cara, talvez meu filho não vá conseguir fazer aquilo à altura de Deus. Então, eu vou deixar aqui organizado, porque essas coisas, elas precisam ser extraordinariamente magníficas. Davi queria que aquilo realmente fosse à altura de quem Deus é. E agora que esse povo ele se volta para a palavra de Deus, eles veem exatamente isso. Eles vão para a palavra para ver o que a palavra diz acerca da adoração. Então, esse é o nosso primeiro ponto. Nossa adoração, ela precisa ser uma adoração baseada naquilo que as Escrituras dizem. O que adoramos, como adoramos, quando adoramos, isso precisa ser conforme as Escrituras estão dizendo para nós que deve ser. Porque a gente tem cada um tem
um sentimento, cada um tem uma compreensão, e se a gente fosse basear a nossa adoração no que cada um pensa, no que cada um sente, a gente teria uma grande bagunça, porque cada um pensa e acha de uma forma, né? Mas a gente tem algo dentro das Escrituras que nos mostram e nos orientam como Deus deve ser adorado. Inclusive, se a gente olha para os 10 mandamentos, os 2 primeiros mandamentos falam justamente sobre adoração. Fala sobre quem nós devemos adorar e como nós devemos adorar. E por isso que nos bastidores, né, daqui, a gente tem uma espécie de curadoria das canções. Às vezes as canções elas são boas, mas às vezes tem algumas palavras que talvez a gente precise mudar. Então, por exemplo, talvez você esteja muito acostumado naquela música da Vineyard, Vim para Adorar-te, e talvez você está acostumado a cantar um trecho que diz assim: eu nunca saberei o preço. Mas a gente mudou. A gente trocou por eu nunca saberei o peso. Porque o preço nós sabemos qual foi. Em 1 Pedro 1, 18 e 19 diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Então, a gente sabe qual foi o preço, e a gente sabe que esse preço foi um alto preço. Porém, o peso, nós não temos noção do peso que estava sobre Jesus quando ele estava na cruz. Por mais que a gente saiba que ele estava carregando o peso dos nossos pecados, por mais profundo que isso seja, a verdade é que nós nunca iremos sentir esse peso sobre nós. Então nós decidimos trocar, porque se for para a gente considerar entre preço e peso, eu acho que o peso está muito mais distante da nossa compreensão do que o preço. Agora, tem músicas que não dá para trocar as palavras. Tem música que simplesmente não dá para cantar na igreja. E eu acho que tem uma que é bastante polêmica, né? Assim, só pelo estilo nós já não tocaríamos aqui, mas a letra dela é horrível. E o nome dela é Sabor de Mel. Eu vou recitar um trecho dessa música que diz assim: quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vão se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco, vão olhar e ver Jesus brilhando em você. Cara, o que essa música nos mostra é essas canções que falam muito mais sobre o homem, que fazem as pessoas olhar muito mais para dentro de si do que olhar para Cristo, do que olhar para Deus. E muitas vezes o problema de canções assim é que as pessoas, quando elas estão acostumadas a cantar esse tipo de canção, elas têm muita dificuldade em passar pelos momentos difíceis. E na caminhada cristã, a gente sabe que a gente tem altos e baixos. A gente sabe que nem sempre a gente está bem. A gente sabe que muitas vezes a gente está questionando Deus. Deus, por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou passando isso? E às vezes essas músicas não ajudam em nada, porque elas meio que criam essa expectativa de que, cara, você vai estar no palco um dia. E as pessoas vão estar olhando para você. E elas vão estar arrependidas porque elas não te ajudaram. E às vezes esse palco nunca chega. Às vezes você não tem aquela resposta que você tanto espera. E aí você se pergunta, mas aonde está Deus? Que Deus é esse? Não tem uma promessa para mim? E às vezes a gente não entende que
a promessa que o Senhor nos fez, ela é muito mais preciosa e muito mais valiosa do que as coisas que a gente tem nesse mundo. Por isso a gente entende a importância de uma adoração que seja bíblica, de canções que falam sobre coisas que a Bíblia diz. Porque muitas vezes eu desci por essas escadas e eu vi vocês cantando músicas que nós acabamos de cantar no culto. Muitas vezes eu fui para casa e eu vi meu filho, minha filha, minha esposa cantando músicas que nós cantamos no domingo. Imagina se nós estivermos cantando músicas que não estão biblicamente corretas. E a gente vai passar a semana inteira cantando mentiras e alimentando nosso coração com essas mentiras. Por isso, nós entendemos a importância de que a adoração, ela precisa ser uma adoração bíblica, que vai nos mostrar quem Deus é, como Ele deve ser adorado, e que não vai ser baseado naquilo que nós achamos e naquilo que nós pensamos, mas naquilo que a palavra de Deus diz. É interessante que a Bíblia nos mostra que a adoração, ela precisa ser algo que é compreendido. Quando a gente tem aquela passagem da mulher samaritana, Jesus fala para aquela mulher: olha, você está adorando o que você não sabe. Mas nós, judeus, nós sabemos o que nós estamos adorando. E isso nos mostra que Jesus está falando ali que a adoração precisa ser algo que nós conhecemos. Não pode ser algo que nós desconhecemos. Porque lá em Marcos 12:30, Jesus vai dizer: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Então nós adoramos aquilo que sabemos e sabemos aquilo que a palavra diz para nós. Agora, um outro ponto aqui, neste capítulo, é que o canto também fazia parte da adoração do povo. Então, se a gente for olhar novamente o versículo 27, ele diz assim, novamente: por ocasião da dedicação dos muros de Jerusalém, os levitas foram procurados e trazidos de onde moravam para Jerusalém, para celebrarem e dedicarem alegremente com cânticos e ações de graça, ao som de símbolos, harpas e lírias. 28. Os cantores foram trazidos dos arredores de Jerusalém, trabalhinho, dos povoados dos netofatitas. É interessante que, só como uma nota de rodapé, que aqui no versículo 28 a gente tem esses cantores sendo trazidos dos arredores de Jerusalém, e eles estavam ali morando em volta, e era como se fosse uma vila dos cantores. E olhando para esse trecho, eu fiquei pensando, cara, deveria ser muito legal morar num lugar, que a gente tivesse, tipo assim, quem curte louvor, quem curte música, pelo menos, a gente estivesse morando juntos, tipo casa dos artistas, Mas eu fiz uma pesquisa no Google. E eu coloquei assim, lá por Google, Google, existe alguma sociedade ou cultura que não existe canto? E o Google respondeu assim: não. Na antropologia, o consenso é que o canto é universal. Até hoje não foi descoberta ou registrada nenhuma sociedade ou cultura na história que o canto não existisse de alguma forma. Nós cantamos desde que nós somos conhecidos como gente. Faz parte da cultura de todas as sociedades no mundo. Cantar expressa aquilo que nós desejamos, aquilo que nós sonhamos e aquilo que nós sentimos. Por isso também, nos bastidores, quando nós pensamos em músicas para trazer para a igreja, nós pensamos em músicas que nós, não somente letras bíblicas, mas aquilo que nós chamamos também de canções congregacionais. O que isso significa? Canções que a igreja vai cantar junto.
Então, normalmente, né, só para vocês terem ideia, normalmente eu faço esse crivo quando a gente traz uma música nova. Eu normalmente toco e eu presto atenção se as pessoas estão cantando. Na primeira vez, ok, é música nova, ninguém conhece, tá tudo bem. Aí eu trago uma segunda vez e eu presto atenção se vocês estão cantando. E aí, às vezes, se eu gosto muito da música, mas eu vejo que vocês não cantaram, eu penso, não, vou tentar só mais uma vez. Mas aí a terceira é tipo assim, ok, vocês não querem cantar essa música, então tá bom. Porque não faz sentido nenhum eu trazer músicas aqui que eu curto, que eu gosto, que compõem o meu estilo, mas se vocês não cantarem, a gente não cumpre o propósito, quando a gente está no louvor, que é que todos cantando e adorando ao Senhor juntos. Eu sei que os shows têm seus espaços, né? Mas no culto, o propósito é adorar o Senhor. Né? Então, a gente não está aqui para tocar alguma coisa que a gente agrada, que nos agrada, mas a gente quer tocar algo que a igreja canta junto. Né? A gente quer declarar coisas que vocês estão, né, junto com o Ministério de Louvor, cantando e adorando ao Senhor junto. E a importância, né, do canto, ela é mencionada várias e várias vezes na Palavra de Deus. E eu queria trazer algumas passagens que falam sobre isso, de como o canto é algo bom e agradável a Deus. Lá no Salmos 147, 1, diz assim: Aleluia! Como é bom cantar louvores ao nosso Deus, e como é agradável e próprio louvá-lo. No Salmos 69, 30 e 31 diz assim: Louvarei o nome de Deus com cânticos e proclamarei sua grandeza com ações de graça. Isso agradará ao Senhor mais do que bois, mais do que touros com chifres e cascos. E se você pensa que só os salmos falam sobre isso, Colossenses 3,16 diz assim: Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensine e aconselhe-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. É interessante a gente pensar como Deus nos criou. A nossa anatomia, ela foi projetada por Deus para que a gente cantasse. Existe algo chamado mecânica do canto. E envolve 4 sistemas: motor, vibrador, ressonador e articulador. No motor, o diafragma, os pulmões e a musculatura intercostal fornecem fluxo de ar constante que gera energia sonora. No vibrador, a laringe, as cordas vocais, elas vibram e transformam o ar em som. No ressonador, a faringe, a cavidade oral, o nariz e os seios da face agem como uma concha acústica e dão cor, brilho e timbre característico para cada pessoa. No articulador, a língua, os lábios, os dentes, o palato mole e o maxilar esculpem o som e transformam o ar e a vibração em vocais e consoantes. Então, quando a gente para olhar todos esses detalhes do nosso corpo, cara, é incrível pensar como Deus nos projeta para cantar. O canto é o instrumento mais antigo na face da terra. E o povo de Deus deveria ser o povo que mais canta. Porque o povo de Deus tem motivos para cantar. Tem para quem cantar. Na Bíblia, a palavra cantar e todas as suas variações aparecem mais de 200 vezes. O canto é mencionado do começo ao fim das Escrituras. Não sei se você sabia, mas em Jó 38, quando Deus está tendo aquela discussão com Jó, e ele fala assim, onde você estava quando eu fiz isso, quando eu fiz aquilo, nananá. No capítulo 38, depois você pode ler em casa, diz que Deus fala assim, que enquanto ele criava as coisas, os seres celestiais estavam cantando para Deus. Em Apocalipse 5:9, quando João tem essa visão do céu, ele diz assim,
E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E eu fico pensando, cara, que incrível esse momento em que a gente vai falar para o Senhor é digno, porque o Senhor comprou com o seu sangue. Uma outra coisa que a gente vê na Bíblia é que o canto está presente não só nos momentos felizes, não só nas alegrias, porque faz muito sentido. Quando a gente está alegre, a gente está meio que cantarolando e tal, mas às vezes não faz muito sentido a gente estar cantando nos momentos que a gente está triste, que a gente está mal. Mas quando a gente olha para Atos, a gente vê Paulo e Silas, que haviam sido espancados, acorrentados e presos, e de forma injusta, e mesmo assim, no capítulo 16 diz que eles estavam na prisão, orando e cantando louvores a Deus. Agostinho de Hipona diz assim que quem canta, ora 2 vezes. E é por isso que às vezes o Rodrigo fala assim, gente, vamos cantar essa canção aqui, mas talvez a gente vai mais orar do que cantar. Porque às vezes a gente está cantando coisas e a gente pensa, será que não é meio hipocrisia da minha parte cantar essas coisas? Porque parece que eu não estou nesse lugar. Parece que eu não estou com meu coração, sabe, tão assim como essa canção. E eu te digo, cante. Cante como uma oração. Cante como um desejo. Talvez você não está vivendo, você não está vendo isso. Talvez você não está tendo aparentemente motivos para cantar. Mas cante com fé. Porque Deus se agrada daqueles que se achegam a Ele com fé. Cantar nos lembra quem Deus é. E isso pode servir para nós como uma oração. Então, se você canta bem ou mal, se Deus te deu uma voz bonita, cante para o Senhor. Se Ele te deu uma voz não tão bonita assim, devolva Ele com canções. Mas cante. Cante porque eu acredito que você tem uma canção para cantar para o Senhor. Terceiro ponto, a adoração ela deve ser musical. E aí a gente volta para o versículo 27 e a gente vê que eles estavam não só cantando com ações de graça, mas diz ali, ao som de símbolos, harpas e lírias. Lá no versículo 35, ele acrescenta também as trombetas. No versículo 36, ele diz assim, tocavam os instrumentos musicais prescritos por Davi, e lá no 41 ele vai dizer novamente que eles estavam tocando com trombetas. Aqui nós vemos símbolos, harpas, liras, trombetas e todo o instrumento prescrito por Davi sendo utilizado na adoração. E é impressionante o impacto que uma letra tem, né? Sabe quando a gente lembra daquela canção, aquela letra que meio mexe com a gente? Mas quando uma letra muito boa é acrescentada de uma melodia muito boa, é algo que mexe com a gente. E isso muitas vezes acaba facilitando para que aquela letra fique gravada na nossa mente. É como se fosse aquele programa do Silvio Santos lá, quando tem o Qual é a Música, né? Você escolhe 3 notinhas, e aí a pessoa, né, fala qual é a música, só com 2 notas, né? O problema era quando caía só uma nota, né? Pim! E aí você... E em casa, né, os meus filhos, eles têm uma facilidade com essa questão musical, talvez pelo fato de me virem cantando e tocando. E é impressionante porque o Sam, ele consegue lembrar dos solos das músicas assim,
até dos graus, assim. E às vezes eu fico, cara, impressionado, porque eu não lembro de todos os riffs de guitarra e todos os solos, e ele consegue fazer. E aí a gente às vezes tem uma brincadeira em casa, que eu fico batucando na mesa, e, cara, ele consegue descobrir tipo, qual é a música só de batucar. Então, é impressionante como as melodias elas acabam fixando aquilo que as letras nos dizem, né? E eu acho que da mesma forma como é incrível ver a forma como nós fomos projetados para cantar, eu também fico, cara, às vezes chocado como algumas pessoas têm uma habilidade musical tipo fora do comum, e normalmente é um menino oriental de 10 anos ou menos, né? E você fica, caramba, tipo, que isso? É fora do... Mas não necessariamente uma pessoa às vezes está fazendo isso para honrar e glorificar a Deus, mas, cara, uma coisa que para mim, eu olho para essas coisas e fico, caramba, como Deus pode ter dado, sabe, o talento, o dom para essa pessoa, para ela tocar dessa forma. E eu acho que isso é algo que também poderia gerar em nós adoração. As melodias, os andamentos, as dinâmicas, elas fazem parte da música. E elas muitas vezes ajudam a comunicar aquilo que a letra está falando. Então, só para vocês entenderem, nós temos aquela música do F-Hope que a gente canta aqui, Digno de Tudo. E aí tem uma parte nessa música que é um medley, né, uma junção de uma outra música, que no final a gente canta Te exaltamos. E nesse momento, se vocês separarem, a dinâmica da música, ela muda. E aí a gente canta Te exalta. Para vocês entenderem a importância da dinâmica da música, seria muito estranho se a gente chegasse no ponto mais alto da música e a gente tivesse Te exaltamos. A letra, ela fala, Deus, nós estamos te exaltando, nós estamos te glorificando. E os instrumentos, eles fazem essa marcação justamente para dar essa ênfase de, cara, nós estamos exaltando o nome do Senhor. O Senhor é grande, o Senhor é poderoso. Então, muitas vezes a dinâmica das músicas, elas também trazem uma ajuda para nós, para que aquilo que a gente está cantando faça sentido. Não sei se vocês separaram, mas também numa outra música do F-Hope, que a gente canta aqui, tem aquela música que a gente canta, eu encontrei o meu tesouro. E aí tem um... Cara, o guitarrista, ele fez justamente esse... Porque ele pensou no Super Mario. Quando o Mario ia lá e ganhava aquelas moedinhas... Então ele falou, cara, vou colocar esse riff aqui, porque quando a gente cantar, eu encontrei o meu tesouro, param, pam. E não só na música cristã, mas na música em geral, a gente tem essas referências. Tem uma música do Tom Jobim, Águas de Março. E nessa música, galera, tava... Nessa música tem uma referência a um pássaro chamado Matita Pereira. E aí, se você reparar nessa música, o arranjador, o cara que fez o arranjo do piano, ele faz um riffzinho, um arranjo, justamente igual ao canto do pássaro. Então, eles cantam e no fundinho tem essa referência desse pássaro. Então, é interessante porque talvez vocês não estão tão familiarizados assim com a música como a gente, do louvor, mas essa questão musical, ela nos ajuda para que as letras, elas não sejam somente bíblicas, sejam não somente cantadas, mas a forma como nós tocamos também dê sentido para aquilo que a gente está tocando. E a gente precisa ver a beleza da criação de Deus ao dar essa habilidade para as pessoas para tocar. Martim Lutero, ele falava assim, depois da palavra de Deus, a música merece o mais alto louvor. A música é um dom e uma graça de Deus, não uma invenção humana. Eu acho que por isso nós somos tão tocados pela música.
E por último, que eu acho que para a gente poder fechar aqui, tem uma outra coisa muito interessante quando a gente olha para a adoração que está sendo entregue aqui, é que diz que a adoração deles era uma adoração alegre. Então, quando a gente volta lá para o versículo 27, deixa eu ver, não. Será que eu anotei errado? Quarenta e três. Aqui, naquele dia, contentes como estavam, ofereceram grandes sacrifícios, pois Deus o enchera de grande alegria. As mulheres e as crianças também se alegraram, e os sons da alegria de Jerusalém, repare aqui, e os sons da alegria de Jerusalém podiam ser ouvidos de longe. Cara, isso aqui é incrível, porque a alegria ela é diferente de felicidade. A felicidade ela está muito ligada às circunstâncias. E se a gente for pensar aqui, talvez eles não tenham motivos para estar felizes. Eles tinham acabado de reconstruir o muro, mas eles ainda estavam sob domínio dos persas. E quando a gente estudou Malaquias, a gente viu que havia uma profecia que dizia que a glória da segunda casa seria maior, a glória da Ageu, obrigado. A glória... desculpa. A gente fez uma referência de Ageu, porque havia uma profecia que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira, mas quando a gente passou por Malaquias, a gente vê que ao finalizar a reconstrução do templo, eles estavam assim, tá bom. É isso. Então eles tinham essa expectativa de que, cara, a gente vai reconstruir esse negócio, e esse templo vai ser algo magnífico, vai ser algo muito maior, muito mais bonito, muito mais, sabe, aos olhos humanos, vai ser algo muito incrível. E quando eles terminam, eles têm tipo, tá ok, terminou. E até a experiência disso é muito diferente da primeira, porque na primeira, quando eles terminam, diz que eles têm esse momento de louvor e Deus enche aquele lugar com a sua presença. E lá em Malaquias diz que eles estavam felizes. E aí, quando a gente olha para essa questão dos muros sendo reconstruídos, a gente vê que, cara, não tinham pessoas habilidosas ali construindo. Eram pessoas que faziam tudo menos construir. E provavelmente, quando eles terminaram de construir esse muro, eles estavam assim, ok. Né? Aquele muro não ficou bonito, mas tá bom, a gente terminou. Então, se eles forem olhar para as circunstâncias, se eles estivessem olhando para aquilo que estava à sua volta, aquilo que eles pudessem ver, talvez eles não teriam motivos para se alegrar. Mas a alegria é algo que é independente das circunstâncias. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E isso significa que nós temos uma confiança e um contentamento que nasce de Deus e não do momento. Nossa alegria não está naquilo que nós vemos com os nossos olhos, mas talvez que aquilo que a gente pode contemplar com os olhos da fé, com os olhos do nosso coração. Isso não significa que a gente não fique triste, ou que a gente deveria todo momento estar sorrindo, mas é possível dentro de nós ter uma alegria, mesmo quando as coisas não vão bem. Porque sabemos em quem temos crido e sabemos que Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Sabemos que Ele tem cuidado de nós. E sabemos que tudo aquilo que a gente precisa, Ele já conquistou na cruz. Eu gosto muito das palavras de Paulo em 2 Coríntios 4, 8 e 12, onde ele fala: de todos os lados somos pressionados,
mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada no nosso corpo. Acho que essas palavras dá para entender muito bem porque Paulo estava naquela prisão depois de ter sido espancado e mesmo estando acorrentado e preso injustamente, porque ele ainda continuava orando e porque ele ainda continuava cantando ao Senhor. E para terminar, o último salmo que a gente tem na Bíblia, ele diz assim: Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário. Louvem no seu poderoso firmamento. Louvem-no pelos seus feitos poderosos. Louvem-no segundo a imensidão de sua grandeza. Louvem-no ao som de trombetas. Louvem-no com lira e harpa. Louvem-no com tamborins e danças. Louvem-no com instrumentos de corda e com flautas. Louvem-no com símbolos sonoros. Louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo o que tem vida, louve ao Senhor.